Fala devs, tudo beleza? Eu sou o João Sena e no vídeo de hoje eu vou explicar o que é o Angular, como ele funciona e quem pode estar trabalhando com o Angular ou começando a estudar esse framework. Primeiramente, o Angular é um framework JavaScript voltado para o front-end, para construções de SPA, ou seja, Single Page Applications, aplicações de página única, onde o usuário entra no seu site, no seu link e já baixa todo o projeto, todas as páginas em uma única só vez. Assim, sempre que ele está trocando de tela, não fica aquela tela em branco carregando 5, 6 segundos ou até mais se a internet dele for lenta, porque o Angular faz esse papel. Então, tudo por baixo dos panos está sendo feito, porém o usuário não vê. Fica um sistema muito mais moderno e sempre com o usuário enxergando ele, não tendo aquela lerdeza para trocar de páginas. Porém, vale ressaltar, o Angular não é só para isso. Essa é uma das funções dele, tanto é que isso pode ser feito no JavaScript puro, porém daria muito trabalho. Porém, o Angular também serve para componentização, serve para facilitar a nossa lógica com JavaScript. Então, da mesma forma, por exemplo, o Bootstrap facilita o nosso CSS, o Angular facilita toda a parte lógica, entre a integração do JavaScript da lógica com o HTML. Então, tudo que se trata para montar um sistema, um front-end, integrar ele em outras partes, o Angular vai facilitar para você. Ele vai deixar muito mais rápido e muito melhor até caso você precise fazer uma manutenção no futuro. Esses são os principais pontos. O Angular também é um framework altamente escalável. Você pode ir desde projetos pequenos até projetos para grandes empresas. Inclusive, eu utilizo o Angular com grandes empresas, onde tem uma tabela com muitos funcionários, tem um sistema gigante, muitas telas. Então, o Angular é perfeito para isso. E tem uma grande empresa por trás dele, que é a Google, que criou o Angular e constantemente atualiza ele. Não sendo à toa, ele já está na versão 17. Embaixo aqui do logo do Angular, que vocês vão ver, tem o logo do Vue e do React, que são outros dois frameworks JavaScript, que são concorrentes. Então, se você já ouviu falar sobre esses dois, o Angular saiba que ele é um concorrente, ou seja, ele faz basicamente o mesmo papel, porém é como se você fosse escolher, sabe? Tem, por exemplo, o carro, tem pessoa que prefere um Fiat, tem pessoa que prefere um Chevrolet, porém ambos os carros andam. Então, seria isso. Se você conhece um ou sabe para que serve, o Angular é a mesma coisa, claro, tendo funções diferentes, a forma que programa é diferente. E também o que me atrai muito nele é você reaproveitar o que você já sabe de HTML, CSS, JavaScript para programar em Angular. A segunda questão é o que eu falei, ele é baseado em componentes. Então tudo que você monta, se for visual, vai ser um componente. Por exemplo, aqui a gente tem uma tela home que tem o navbar, o menu lá em cima, que pode ser um componente que será utilizado em diversas outras telas. Tem o componente de perfil e a página home em si, que também pode ser um componente. E o que é legal desses componentes? Vamos supor que esse navbar, que é um menu, geralmente está na aplicação inteira, está em 100 páginas e eu quero adicionar um link nele. Ele sendo um componente, eu não preciso ir em cada um desses arquivos das páginas e adicionar esse novo link. Eu adiciono só num componente e todas as páginas que utilizam ele, que direcionam para esse componente, já vão ser atualizadas. Então aí você vê que a manutenção é muito melhor, ou melhorias também é muito mais rápido, é muito menos trabalhoso, tanto para você desenvolver algo, quanto para você mudar algo, seja no meio do caminho ou com o sistema já pronto. E com isso, ele tem uma organização muito boa. Quando você estudar sobre Angular, você vai entender sobre components, serviços, módulos, interface. Tudo que agrega no Angular é muito bom para quem gosta de um projeto organizado e também quer ter um projeto grande, é o mais recomendado, porque ele te permite, ele facilita toda essa organização. Em um projeto gigante é difícil você estar achando ou entrar uma pessoa nova. Já com o Angular, ele facilita um pouco esse caminho, claro que tem toda a curva de aprendizado de um novo projeto, porém a organização dele facilita muito toda essa curva. E ele é a ponte que vai te levar para o próximo nível de front-end. No começo a gente aprende aquele básico de HTML, CSS e JavaScript, e o Angular seria esse próximo nível, porque com ele você consegue fazer sistemas mais complexos, sistemas escaláveis e muito mais modernos, como a gente falou lá no início. Então é muito bom, se você realmente quer seguir a carreira como um dev front-end, você aprender o Angular e todas as coisas que compõem ele. Como eu falei, ele não é só um SPA ou não é um framework só para componentes, ele tem diversas funções que, além de ter um extra só do JavaScript puro, também vai facilitar o seu desenvolvimento. Por exemplo, o curso que eu fiz sobre Angular, caso você queira conhecer mais, lá eu falo um pouquinho mais sobre o Angular, como funciona, eu mostro o projeto que a gente vai trabalhar, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição. E aí dá uma olhada, vai que te atrai, ou se você está querendo realmente começar a estudar o Angular, eu fiz esse curso já na versão 17, que é a mais atual do Angular no momento.
E eu mostro todo o projeto, a criação dele do zero até a finalização e integração com o banco de dados Firebase, criado pela própria Google. Então, se quiser conhecer, dá uma olhada no link da descrição, que vai estar esse curso de Angular para vocês. E a parte final do Angular são os requisitos, como eu falei, é HTML, CSS e JavaScript, porque o Angular funciona primordialmente dessa forma. Isso que eu acho legal, você não joga fora o conhecimento que você tinha de outras linguagens para aprender o Angular, você reaproveita. A única coisa que tem algumas mudanças, que eu até coloquei aqui, é o TypeScript, porque o Angular funciona com TypeScript, porém dá para utilizar JS puro dentro dele. Então você apenas tem que pegar os conceitos de tipagem, de classe, herança, encapsulamento, essas coisas, porém são conceitos, é algo mais abstrato que é tranquilo para você pegar. Inclusive tem mini cursos de TypeScript que dá para você aprender muito rápido, como eu falei, é algo mais abstrato. Se você tem toda a lógica na sua cabeça, sabe de verdade como o JavaScript funciona, é muito tranquilo para você pegar o TypeScript, beleza? Então eu deixaria ele como requisito não obrigatório, porém o mundo ideal seria você saber o TypeScript. Inclusive eu aprendi Angular sem saber e inclusive fui trabalhando no mercado de trabalho e aprendendo aos poucos, porém não é o mundo ideal. Eu cometi muitos erros com isso, fui aprendendo, fui melhorando o sistema ao longo do tempo. Porém, o ideal seria você pelo menos saber o que é o TypeScript, como ele funciona e principalmente as tipagens e como as tipagens afetam a sua variável que está tipada com ela, tendo que seguir padrões ou ganhando acesso a determinadas funções daquela tipagem. Porém, isso é algo que você consegue também fazer no curso e ir pegando no meio do caminho, caso seja um curso bem explicado e seja tudo bem estruturado. Não é impossível você aprender Angular sem o TypeScript, beleza? E eu deixei lá embaixo esses botões que seriam praticamente temas que você tem que saber para entender o que eu falei nesse vídeo, entender o Angular em si, que primeiro é saber o que é um framework. Como eu falei, o Bootstrap pode facilitar o seu entendimento porque ele é um framework para CSS, ele vai facilitar o seu CSS. O Angular vai facilitar toda a construção de um front-end, porém principalmente na parte lógica e na integração do HTML com o JavaScript, para você capturar uma variável, validar um formulário, enviar algum dado. Segundo ponto é saber o que é escalável, mas é basicamente um sistema que pode ser pequeno e também pode ser gigantesco, que ele não vai travar, não vai ter problema porque está vindo muito dado, está tendo muito cliente. Isso é você ser escalável. Você conseguir escalar, aumentar o seu sistema de uma forma que ele continue sendo o mesmo, para um usuário ou para 1000. Ele continua com a qualidade. E o Angular é perfeito para isso. Terceiro ponto é o front-end. Acredito que todos saibam o que é front-end, mas é basicamente tudo que é visual, tudo que você vai construir visual naquele site, naquele sistema, projeto, é o front-end. E claro, o front-end também faz a conexão com o back-end que liga no banco de dados, que vai salvar um dado, vai deletar, vai excluir, visualizar. O front-end também cuida disso e o Angular é perfeito para isso. Ele tem integrações muito simples para se fazer essa conexão do front-end com o back-end. Quarto ponto, e muito importante, que o Angular JS é diferente do Angular 2+. O Angular JS é basicamente uma biblioteca, você até chamava um link só no seu index HTML. Já o Angular 2+, é um framework, ele tem toda a estrutura de pastas, de arquivos necessários, tá? Para criar um projeto em Angular é diferente do que com HTML puro. E saiba que o 2+, ou seja, da versão 2 até a 17, que é a mais atual no momento, ele é muito parecido e o time da Google foca nisso, em fazer atualizações que não quebrem uma versão para outra. Ou seja, você tem na versão 15, 17, 16, você pode atualizar, inclusive tem uma página do Angular que mostra o que mudou, você seleciona as versões, ela vai facilitar você para fazer essa atualização do projeto, mostrando o que tem de novo, o que talvez não exista mais ou o que mudou, algum parâmetro a mais que tem que passar para uma função do Angular. Então isso é muito bacana, mas tenha em mente que o Angular JS é algo já legado. Já Angular 2+, é o que você vai ver se você sabe uma versão, provavelmente você sabe outra. Tanto é que em empresas, o que acontece muito, às vezes eu estou atuando em um projeto na versão 10, às vezes um projeto na versão 15, às vezes na versão 6, que é uma mais antiga, e a minha forma de programar não muda. A única coisa que muda são pequenos detalhes, ou como eu falei, um parâmetro que você passa mais ou a menos, ou a forma que você, por exemplo, conecta em uma API, só que o conceito é o mesmo, as funções são as mesmas, o que muda é algo bem básico. Como eu falei, o time da Google visa não quebrar as aplicações conforme vai atualizando a versão do Angular. E para finalizar, uma empresa de grande nome por trás, que é a Google, criadora do Angular e é a que mantém ele sendo atualizado. Então você sabe que tem a segurança, tem todo o respeito por ter uma empresa grande por trás dessa tecnologia. Então isso é muito importante. Também garante que ela não vai fechar do nada, não vai encerrar do nada
e até porque o Angular já é muito forte, já é um grande padrão do mercado. Recomendo muito você conhecer mais sobre o Angular e se quiser mais informações, tem um curso de Angular aqui abaixo, tá? Você pode ver lá eu dou uma outra explicação com Angular, com slides, dou explicação também sobre TypeScript e eu disponibilizei essas aulas gratuitas. E caso você queira ver sobre o projeto, eu tenho essas aulas no curso montando todo esse projeto do zero, desde a criação para um iniciante em Angular até a finalização desse projeto, bem parecido com o que você já vê no mercado de trabalho. Eu não ensino calculadora, o cálculo de MC, é um projeto real de um CRUD, onde você vai já cadastrar um usuário, vai listar, vai editar e vai excluir. Então lá você consegue aprender Angular de uma maneira muito boa e já na prática, sem ficar muito na teoria, a gente já pega e começa a desenvolver as coisas. Então, caso você tenha interesse, é o link aí abaixo. Qualquer dúvida sobre o Angular, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Espero que vocês tenham entendido o que é o Angular, para quem ele serve e os requisitos para se utilizar Angular. E é isso, eu sou o João Sena, até o próximo vídeo.